Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer aleluia nesse lugar? Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eita Jesus. A Dayana disse que está cheio de visitantes, né? Então, só para eu ver assim, os visitantes, levanta a mão assim. Cadê quem está visitando aqui a gente hoje aqui? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, pessoal? E também temos o privilégio também de estar recebendo aqui seu Jura. Seja muito bem-vindo, né? Ela já tinha vindo, né? Sua esposa já tinha vindo? Já. Eu lembro dela, mas seu Jura é a primeira vez, correto? Ah, já tinha vindo antes? É a segunda vez. Seja muito bem-vindo, está aqui a família da pastora Simone, está aqui com a gente também, então sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, nós vamos falar, nosso tema sobre transformação, sobre mudança. Pode desligar aquele ali já, viu? Está meio zoado, está fazendo uma zoadinha, desliga ele para até a gente consertar isso aí, ver o que está acontecendo. Então hoje nós vamos falar sobre transformação, sobre mudança, e o título da pregação de hoje é metamorfose. Nós vamos falar sobre metamorfose. Mas antes, eu vou pedir para você curvar sua cabeça, para a gente fechar os olhos e fazer uma oração. Se você pode, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, colocamos cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, e te pedimos que para o louvor da tua glória, o Senhor fale conosco. O Senhor fale conosco de tal forma que a tua palavra cause um impacto nas nossas vidas, cause uma transformação. Que a tua palavra prospere naquilo para qual o Senhor a envia nesta noite, que haja cura, salvação, libertação, transformação, tudo para o louvor da tua glória. Nós proibimos a ave de rapina de roubar a semente, e nós declaramos no nome de Jesus, o teu nome sendo exaltado, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Reginaldo, ficou melhor, amém. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12, é um texto bastante conhecido dos irmãos, Romanos 12, acharam? Nós vamos ler esse texto, Romanos 12, verso 1 e 2. Eu estou lendo na NVI, a versão NVI, a nova versão internacional, que diz assim: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o quê? O corpo de vocês, em sacrifício vivo, santo, que se ofereça um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto de vocês. Veja bem, na antiga aliança, as pessoas traziam ovelhas, traziam novilhos, traziam animais, e elas ofereciam esses animais em sacrifício. Na nova aliança, Paulo, ele usa a figura do Antigo Testamento e diz assim: na nova aliança vocês não vão trazer animais, na nova aliança vocês vão se oferecer. A oferta é cada um de vocês. Vocês precisam colocar a vida de vocês no altar, para se entregar ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional, o culto inteligente de vocês. E no versículo 2 ele diz: e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí outra coisa que ele declara aqui é que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, ou seja, ele está dizendo que o mundo possui um padrão, possui uma forma de ser, e ele desafia o cristão a ser alguém que não se encaixa no padrão do mundo. Ele está dizendo: não se amoldem ao padrão do mundo. Não é para se amoldar ao padrão, a forma que o mundo tem, mas transformem pela renovação da sua mente. Ou seja, a chave para a transformação é uma renovação da mente.
Eu só posso experimentar renovação se a minha mente renova. Mas isso é curioso, porque a palavra transformação é a palavra metamorfose. É a palavra metamorfose. E essa palavra é dividida em duas palavras, em dois radicais, meta e forse, ou morfose, que significa transformação, mudança. É uma mudança que vai acontecendo, e ele nos chama para experimentar essa transformação, a mudança da forma. Talvez o que mais ilustra, melhor dizendo, o que mais ilustra essa metamorfose, gente, é a metamorfose da borboleta. Ainda que ela não seja o único ser que passa pela metamorfose, mas a borboleta, ela representa algo muito interessante. Ela representa essa metamorfose. Eu acho que é por isso que a irmã colocou justamente uma borboleta ali. Alguém sabe, alguém lembra as aulas de biologia? Cadê o professor Gleison? Quais são as 4 fases da borboleta? Alguém lembra? Você lembra? Pergunta ao seu vizinho, você lembra? Quais são as 4 etapas da borboleta? Alguém lembra? Ela primeiro, o casulo já é né, o terceiro, né? Primeiro ela é óvulo. Primeiro óvulo. Não é isso? Depois ela vira uma larva. Depois ela vai para o casulo. E por último, ela se transforma numa borboleta. Na fase adulta, ela se transforma numa borboleta. Então ela passa por essas etapas, por essas transformações, por essas mudanças. E quando ela chega na fase adulta, ela se transforma numa linda borboleta. E você olha assim e diz assim, não, como é possível esse ser rastejante, essa lagarta, né, esse bichinho que alguém olha assim e diz assim, Deus me livre de tocar nisso aqui, e de repente você aceita que aquele mesmo bichinho pouse em você, e você acha lindo, não é? Quem já fez isso? A borboleta pousou e diz, olha que asas lindas, que coisa mais linda. Mas essa borboleta que pousou em você é aquela lagarta, você tinha nojo, você tinha gastura, você está entendendo? Mas o que aconteceu com ela, pastor? O que aconteceu é que ela passou por uma metamorfose, ela passou por uma mudança, ela passou por uma transformação. Isso gerou na forma dela essa mudança. É por isso que é metamorfose. A forma dela foi mudada. Paulo vai usar essas palavras para dizer para a gente que a mesma coisa tem que acontecer nas nossas vidas. A nossa forma de ser, o nosso comportamento, a nossa vida, ela precisa passar por uma transformação tão grande que alguém olha assim e diz assim, não é possível, é fulano? É fulano? E você diz assim, sou eu mesmo. Cadê o irmão Fernando? Está aqui hoje? Não, eu acho que ele não veio hoje não, né, Fernando estava contando ontem nós saímos com alguns homens, fomos a Buquim, fui ministrar lá na igreja em Buquim, e alguns homens, aliás, uma boa caravana, né, 12 homens ao todo. Nós fomos, e o Fernando estava contando, pastor, a minha vida, pastor, eu bebia, pastor, bebia demais, mas hoje, pastor, até minha pele mudou. O Fernando se achando bonitão, né? Ele deve estar ouvindo aí pela internet. O Fernando se achando bonitão, dizendo assim, pastor, hoje até a minha pele mudou. Os meus amigos que bebiam comigo olham para mim e dizem assim, mas é você mesmo? E eu digo, sou eu mesmo. Sabe por quê? Houve uma transformação. Quantas pessoas você olha e diz assim, quantos homens, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que... Nós temos aqui um Souza que já testemunhou, ele caído, perto de um bar, caído. E alguém tem que pegar um carrinho de mão para levar ele. Não lembro bem se usaram ainda o carrinho de mão. Não lembro se usaram, mas era mais ou menos essa situação. Gente caída. E você diz assim, isso é um bêbado. Isso não tem valor nenhum. Isso nunca vai poder cuidar de uma casa. Isso nunca vai poder cuidar de uma família. Isso nunca vai poder ser um homem de bem. E aí o evangelho entra na vida dessa pessoa e a pessoa sofre uma metamorfose. Gente, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum apóstolo, as pessoas não têm poder de fazer essa transformação. Só quem tem poder de fazer isso é o Espírito Santo de Deus.
Só Ele pode transformar as nossas vidas. E quando nós aceitamos o Evangelho, nós entendemos que nós somos salvos pela graça de Deus. É sobre isso que trata a carta aos Romanos. Essa carta que estamos lendo aqui no capítulo 12, ela não começa falando sobre essa transformação, ela começa falando sobre salvação. Ela começa dizendo, como é que alguém é salvo? E aí no capítulo 1 ela vai dizer que todo mundo está condenado, mas que Deus manifesta pelo Evangelho a salvação. No capítulo 2 ele mostra o procedimento de todos os homens, como todos os homens pecaram e se afastaram de Deus. No capítulo 3, no versículo 21, diz que fomos destituídos, tirados dessa posição. Mas quando vai chegando no capítulo 4, queridos, começa a falar de um homem chamado Abraão, que foi salvo pela fé. Começa a falar sobre salvação. E diz que Abraão não foi salvo porque ele era um cara muito bom. Não fala que Abraão foi salvo porque ele era alguém que se fez merecedor da salvação. Não, diz que Abraão creu em Deus e Deus disse, porque você acredita em mim, eu vou considerar você uma pessoa justa e santa. Pastor, só por isso? Começou pela fé. Abraão foi justificado por Deus. Aí o capítulo 5 ele vai dizer que uma vez que fomos salvos, agora nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, amém? No capítulo 6, ele mostra a nossa vida anterior. E ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? E ele continua falando, e o tema, lembre-se, o tema é salvação. E esse tema também está presente hoje em dia, sabe por quê? As pessoas começam a falar nas redes sociais, salvação, salvação, pastor, salvação se perde, salvação não se perde, como é esse negócio, salvação? Salvação é pela graça, tem algum mérito humano, não tem mérito humano, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se é um tema tão importante, nós precisamos saber dessas coisas, amém? E Paulo, ele vai tocar nessa questão de que Jesus falou, outros apóstolos falaram, João Batista falou sobre essa questão, sobre essa transformação que passa aquele que tem um encontro com Jesus, amém? Essa transformação que aquele que teve um encontro com Jesus vai viver. Porque hoje em dia muitas pessoas batem no peito e dizem assim, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu creio em Deus. Aliás, se você for bater nas portas do Brasil, eu creio que 90% das portas as pessoas vão dizer, eu acredito em Deus. Até o ateu de vez em quando diz assim, Deus me livre de crer em Deus. As pessoas elas creem, de certa forma elas creem em Deus, mas não é o quanto elas falam, é o quanto elas vivenciam a transformação, a metamorfose, a mudança. Diga assim, religião não muda natureza. Deixa eu dizer uma coisa para você, religião não muda natureza. Tem pessoas que dizem, eu nasci católico, apostólico, romano. Isso não muda você. Eu nasci dentro da igreja batista. Isso não muda você. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Isso não muda de você. Eu nasci dentro da igreja Luz para as Nações. Isso não muda você. Religião em si mesmo não muda a sua natureza. E um exemplo disso está aqui em Mateus capítulo 3, verso de 7 a 10. Religião não muda, porque quando Jesus vem, já tem religião. Religião não é coisa nova, já tem religião. Então diz assim, a partir do verso 7, quando João, o Batista, quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse o quê? Raça de víboras. Gente, ele não falou assim, raça de víboras, raça de víboras. Ele disse assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se vocês acham que tem pregador duro, João era o chefe deles, era o líder deles. Ele diz, raça de víboras, quem lhes deu ideia de fugir da ira que se aproxima? Por que ele usa a figura de víbora?
Eu juro, já tocou fogo em algum terreno? O senhor sabe o que acontece se tiver alguma cobra no terreno que o senhor toca fogo? Sabe o que acontece com ela? Ela foge por causa do fogo. Mas eu pergunto, a cobra que foge do fogo, ela deixa de ser cobra? Jesus disse, João disse assim, vocês são como cobras. Vocês estão fugindo com medo do inferno, mas continuam sendo víboras, continuam sendo cobras. O fato de vocês fugirem não muda vocês não continuam sendo a mesma coisa. E tem gente que é realmente assim, né? Tem gente que quando vai falar, diz assim, você viu a Michele? Não tem gente que parece que tem veneno nas palavras? Né? Você viu o Rodrigo, como ele está agora? Quer dizer que agora o Souza comprou um carro novo. Eu não sei não como é que ele comprou esse carro novo. Vocês conhecem gente assim? Gente, são pessoas que têm veneno. Tem veneno. São pessoas que têm maldade. Né? Que tossem. É da turma do contra. Veja o que é que João continua dizendo. Ele diz assim, deem frutos que mostrem arrependimento. O que ele está dizendo? Deem o quê? Frutos que mostrem arrependimento. Ou seja, eu nasci de novo, eu tive um encontro com Jesus. Não é só eu dizer, eu sou fariseu, ou eu sou saduceu, ou eu sou da luz para as nações, eu sou batista, eu sou assembleiano. Não é só isso. Ele está dizendo, mostre pelo fruto. Mostre pelo fruto arrependimento. Essa palavra arrependimento é outra palavra interessante, é metanoia. É a palavra metanoia, que nós precisamos mudar, queridos, a nossa mentalidade. Aleluia. Ele continua, não fique dizendo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Diga para o seu vizinho, a árvore que não der fruto será cortada. E jogada aonde? No fogo. Você já pensou que pregador duro esse tal de João? Será que alguém gostaria de trazer João para uma conferência? O João Batista? Porque hoje as conferências são mais assim, Deus te fez um vencedor, Deus vai te dar vitória, meu irmão, nessa noite. Aí a turma faz, Mas o João, a pregação dele era diferente. A pregação do João era, raça de víboras, se arrependam. Só iam chamar João uma vez só. No ano seguinte não chamavam mais João. O João ia ser cortado. O João ia ter que voltar a pregar nas praças, porque não iam mais chamar ele. Porque às vezes é difícil nós ouvirmos coisas que nos confrontam. Diga, evangelho é confronto. Querido, evangelho verdadeiro, ele é confronto. Se não te confrontar, tem alguma coisa errada. Olha o que é que Paulo vai dizer em Efésios 4, verso 1. Efésios 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, ele estava preso, viu? Ele diz assim, como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, comece a viver de maneira digna. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Se Jesus morreu por você, se o sangue foi derramado por você, não viva de qualquer jeito, não viva de qualquer forma. Não tome a forma do mundo, lembra lá de Romanos 12? Não tome a forma do mundo, não pareça com o mundo, não ande como o mundo, não fale como o mundo, não se comporte como o mundo, seja diferente. Ande de maneira digna da vocação. Como assim de maneira digna? Você foi chamado para representar o rei. Amém? Isso é privilégio, mas também é responsabilidade. Você foi chamado para representar o rei. Já imaginou? Que privilégio, que honra nós temos?
Mas isso implica também em responsabilidade, porque se eu represento, há uma responsabilidade, um peso sobre a minha vida. Continuando em Efésios, a partir do verso 22 agora. Vamos lá, continuando, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ele está dizendo o seguinte, que a velha forma de você viver, é como se você estivesse vestindo uma roupa velha. Como era a velha forma de você viver? Não que seja você, mas como é que as pessoas viviam antigamente, antes de conhecer a Jesus? Você não, mas outras pessoas. Como é que as pessoas viviam? Vamos lá, vocês. Tinha mentiroso? Tinha. Tinha ou não? Tinha mentiroso? Tinha adúltero? Tinha prostituto? Tinha orgulhoso? Tinha vaidoso? Tinha drogado? Tinha. Isso aí é tudo a velha vestes, as velhas vestes. Aí o que ele está dizendo? Quanto à maneira de viver, tira isso. Tira isso. Diga assim, já não serve mais para mim. Gente, essa roupa velha não serve mais para você. Com carinho, diga para o seu irmão assim, ó, essa roupa velha não serve mais para você. Se você antes era mentiroso, gente, tem gente que mentia com tanta facilidade, que até ele se convencia da mentira. Tinha gente que era tão bom na mentira que ele acreditava até na própria mentira que contava, de tão mentiroso que era. Mas agora ele está dizendo, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O que mais? Ele continua. Para serem renovados no modo de pensar. Olha, a mesma coisa que ele disse lá em Romanos. Se eu quero mudança, eu preciso de uma renovação no meu modo de pensar. Continua. Se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. O que ele está dizendo? Eu tiro as velhas roupas e eu começo a me revestir ou me vestir de uma nova roupa. Qual é essa nova roupa? Justiça, santidade provenientes da verdade. Agora, eu não ando mais com as velhas roupas do pecado, eu vou andar agora com as novas roupas da justiça, da santidade provenientes da verdade. Eu antes era mentiroso, aí essa roupa não me serve mais, agora eu passo a falar a verdade, amém? Eu antes era adúltero, era prostituto, era alguém maledicente. Agora eu sou fiel à esposa, eu abençoo, eu não amaldiçoo, a mudança aconteceu. Eu antes comprava e não pagava, era caloteiro. Agora compro e a palavra vale. Sabe por quê? Porque aquela velha roupa já não serve mais em mim. Eu vou me revestir do quê? Do novo homem. Eu vou me revestir do novo homem para andar em santidade e justiça diante de Deus. Aleluia. Ele continua. Portanto, cada um de vocês, falem o quê? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Cada um deve abandonar o quê? A mentira. Com carinho, é claro, com todo respeito, diga para o seu irmão, tem que abandonar a mentira. Amém? Tem que abandonar a mentira. Tem aquela mentira clássica. A mentira clássica é alguém ligou e você diz assim, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. E aí você sempre ensina seu filho a dizer assim, olha, nunca minta. No dia que eu pegar você mentindo, eu quebro a sua cara. As sergipanas aqui são brabas também. Não sei lá na Bahia se as mulheres são brabas assim também. Mas aqui as mães dizem assim, no dia que eu pegar você mentindo, eu quebro a sua cara, menino. Eu corto sua língua. Misericórdia. É pior do que eu pensava. Mas aí chega alguém, aí a mãe manda esse mesmo menino dizer, diga que eu não estou. Isso causa um problema na cabeça da criança. Peraí, pode ou não pode mentir? Pode ou não pode? Mas a Bíblia diz, abandone, abandone, abandone,
a mentira, abandone a mentira. Queridos, e hoje a mentira criou uma proporção muito maior, porque hoje a gente quer viver uma mentira nas redes sociais. Hoje tem pessoas que se endividam, que entram em problemas, porque elas querem viver uma mentira nas redes sociais. Deus não chamou você para viver uma mentira nas redes sociais, você tem que abandonar a mentira, amém? Você não precisa viver uma mentira, porque você está aqui para servir e agradar ao Senhor. Por isso que ele diz, abandone a mentira. O que mais? Quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha, enquanto durar a ira de vocês. O que ele está dizendo? Ficar irado, todo mundo fica irado, mas ele está dizendo, não fique, não permaneça. Irar é inevitável, agora permanecer irado é coisa para quem está vestindo ainda as velhas vestes. Pastor, mas isso é tão difícil. É tão difícil porque tem hora que a gente fica irado e parece que a gente quer ficar irado por mais tempo. Quem já sentiu? Quem já teve esse sentimento? Alguém aqui? Gente, a gente acabou de falar que não pode mentir, viu? Amém? Amém? Então, mas quando eu estiver tão irado e com desejo de continuar irado, eu tenho que dizer para o Senhor, Senhor, eu estou irado, estou com raiva, mas o Senhor disse que eu não devo permanecer com ira. Tira isso do meu coração. Eu não consigo sozinho, mas por favor, tira isso do meu coração. Quando você não conseguir, mas você pedir ajuda a Ele, Ele vai te ajudar. Porque a obra é a obra do Espírito Santo. É na força, é no poder do Espírito Santo. Ele vai lapidando você, Ele vai transformando você, Ele vai tirando as asperezas do seu caráter, Ele vai tirando, mudando aquele sapo num príncipe, ou aquela sapa uma princesa. Ele vai causar uma verdadeira transformação. Aleluia. Continua. Apazigue, não se põe o sol sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Diga comigo, não dê lugar ao diabo. Quem é que dá lugar ao diabo? Quem é que dá lugar ao diabo? Veja o versículo anterior, ele está dizendo. Versículo anterior ele está dizendo, não fique irado, não se põe o sol sobre a sua ira. Aí ele diz assim, não dê lugar ao diabo. É uma questão de simples interpretação de texto. Ele está dizendo que quando você permanece irado, você está dando lugar ao diabo. A ira se abriga no coração dos tolos. Quando eu permaneço irado, eu estou abrindo uma porta dizendo, o diabo pode entrar na minha vida. Tem pessoas que ficam literalmente endemoniadas, porque elas abrigam ira no coração. Meu irmão, não abrigue ira no teu coração, não abra o teu coração para ira, porque quando você abriga a ira no seu coração, você está dando lugar ao diabo, e a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, porque o diabo é como aquele pessoal, né, como eu já falei aqui uma vez, ele parece que é o pai do MST, se ele encontrar o terreno no seu coração que ele pode ocupar, ele vai ocupar. Ele vai entrar no teu coração. Tá certo? Posso ouvir um amém? Então o que eu preciso fazer? Eu fecho as portas. Como é que eu fecho as portas? Como é que eu fecho as portas? Liberando perdão. Olha, quer saber de uma coisa? Não vale a pena, está irado, eu não quero abrigar ira no meu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus, vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, mais tem o Senhor para me dar, mais tem o Senhor para me abençoar, eu quero seguir com o meu coração limpo, eu quero continuar adorando e servindo ao Senhor, amém, aleluia, aleluia. O que furtava, engraçado, ele vai dizendo aqui, ó, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Quem furtava? Pastor, naquela igreja, nessa igreja dos Efésios, na cidade de Éfeso, tinha ex-ladrão? Tinha. Paulo diz, quem furtava não furte mais.
Quem roubava não roube mais. Às vezes as pessoas ficam estranhas, elas acham estranho. Pastor, eu não gosto de crente, porque crente já foi maconheiro, já foi ladrão, já foi isso, já foi aquilo outro. É verdade. E foram salvos, foram redimidos. E se você não se arrepender, esse que já foi maconheiro, que já foi ladrão, que já foi isso, que já foi aquilo outro, ele vai para o céu. E você está caminhando para o inferno. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu e passou por uma metamorfose. Bem-aventurados são aqueles que se arrependem. Felizes são aqueles que se arrependem, queridos. É por isso que ele diz: quem roubava, não roube mais. Sabe, aquele irmão que vai para o escritório e no escritório sempre pega a caneta, sempre leva para casa a caneta, leva uma régua, leva um apontador, leva isso, leva aquilo outro, do escritório. Quando pensa que não, está montando um almoxarifado, ou então como é que chama, que vende essas coisas? Um armarinho. Está abrindo um armarinho. Não roubo não. Você está roubando. Você está roubando. Ou então fica ocioso. O patrão chega e começa a trabalhar. Eita, patrão, estou aqui, ó. O patrão sai. Pronto. O patrão está te pagando para você trabalhar. Se você está de braços cruzados, você está roubando o seu patrão. Trabalhe. Terminando. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça. Está lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Verso 8. 1 Coríntios 6, verso 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra irmãos. Pode continuar. Vocês não sabem que injustos não herdarão o reino de Deus? Quem é que não vai herdar o reino de Deus? Injustos. Pessoas injustas. Que mais? Não se deixe enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Às vezes as pessoas bate muito na questão do homossexualismo. Pastor, mas o homossexualismo está também nessa lista. Tá, mas o mesmo versículo que fala sobre o homossexualismo também fala sobre alcoólatras, também fala sobre caluniadores. E às vezes a gente parece que coloca uma categoria como não, isso aqui vai me impedir e esse aqui não me impede. Não, a Bíblia está falando que caluniadores, os caluniadores, o que é caluniadores? É quem anda caluniando, quem anda falando mal, quem anda difamando pessoas. Se você é de Deus, você não anda caluniando pessoas, você não anda levantando falso testemunho de ninguém, porque isso são as suas velhas vestes. Mas o que a Bíblia está dizendo para você? Que você pegou isso e jogou fora. Agora você vai se vestir de quê? De justiça. E aí alguém que olhar para você vai dizer assim: poxa, esse cara era horrível, esse camarada tratava tão mal a esposa. Hoje eu vejo eles passando de mãos dadas. Você sabia que as pessoas observam você? Quem sabia disso? As pessoas te observam. Hoje eu vejo eles passando de mão dada, parece um casal de namorados. Que mudança. Aí outra diz: porque depois foi para a igreja. Aí diz: rapaz, eu não sei o que é que o pastor fez ali. Não foi o pastor, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer a gente passar por essa metamorfose. E é quando nós queremos, quando a gente deseja, quando a gente quer realmente essa mudança, né? A gente começa a mudar em todas as áreas da nossa vida. A gente muda até no Instagram. Velho eu no Instagram, né? As meninas no Instagram.
Gente, eu não sei por que fazem essa pose. Depois alguém me explica por que as mulheres fazem essa pose no Instagram. Eu acho que está errado, devia ser assim, né? Mas fazem assim, eu não sei. O que elas querem mostrar? Não sei, eu não entendo. Ou então, às vezes tem coisas que estão quase saindo, saltando. Ainda faz assim, né? Ainda faz assim. Diga, minha irmã, você é templo do Espírito Santo. Fala um pouco para a sua irmã que está perto de você. Minha irmã, você é templo do Espírito Santo. Você é uma princesa. Amém? Amém? Você não precisa estar com os negócios saltando. Aleluia! Aleluia! Não precisa. Quer ser sensual? Seja sensual para o seu esposo. Você não precisa chegar E agora, gente, eu tenho que falar isso aqui. Inventaram, esse short de academia foi inventado no inferno. Porque tem um negócio que parece que agora fizeram uma renda, eu não sei o que é. As mulheres já viram, já? É um negócio que, um elástico, fica franzindo, né, que chama? Fica franzindo. Ô coisa feia do cão. Minha irmã, você é crente, faça a diferença. Faça a diferença na academia. Amém? Faça a diferença onde você andar, faça a diferença. Ah, pastor, Jesus só quer o coração. Quem foi que disse para você que Jesus é cardiologista? Jesus quer você por inteiro, gente, é por inteiro. Ele quer você corpo, alma, espírito. Qual foi o versículo que nós começamos a leitura? Romanos 12, 1, vamos terminar com ele, vamos para ele. Romanos 12, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo. Ele não está dizendo a alma, ele não está dizendo o espírito, ele está dizendo ofereça o corpo, coloque o seu corpo. Sabe por quê? Porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que ter transformação, tem que ter mudança. Se você antes sensualizava nas redes sociais, você não vive mais para sensualizar. Você não está debaixo da influência da pomba que gira, nem da Jeza. Vocês conhecem a Jeza? Jezabel. Amém? Portanto, pelas misericórdias de Deus, ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz assim: esse é o culto inteligente que vocês oferecem. As pessoas vão olhar e vão dizer: você é uma referência. Você é uma referência. Você é uma referência. Amém? Pastor, o que é isso? Metamorfose. É mudança. Aí precisa se expor à palavra, se expor ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus quer que a glória de Deus resplandeça em você. Deus quer dar uma polida tão grande no seu rosto que você começa a refletir a glória de Deus. Aquelas roupas velhas você jogou fora, e agora você se veste de realeza. Você se veste do caráter do Senhor. Você se veste de santidade, você se veste de vida, você se veste de alegria. Você antes andava assim. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Agora você anda sorrindo, dizendo: eu vou para o céu. Você começa a cantar, começa até a cantar canções como aquela do Lázaro. Como é? Dá um dó maior, por favor. Dó maior. Vamos ficar de pé. Aleluia. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre.
Minha esperança é meu mestre, Lord. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre, ó. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Mais uma vez. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ele me ama, aleluia. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Mais uma vez, a minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Todos comigo, ainda bem, aleluia. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Eu vou subir, 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 eu vou subir. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Você começa a andar dessa forma. Ainda bem eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar. Só quem vai morar? Ainda. Aleluia. Ainda bem
Dê uma salva de palmas do Senhor bem forte, mais forte se puder. Aleluia! Era bêbado, agora é um homem sóbrio. Era alguém que roubava, mas agora ele ajuda outras pessoas. Era alguém que caluniava, mas agora ele fala a verdade. Era alguém que era o idólatra, mas agora ele é um verdadeiro adorador. Era alguém que antes maltratava a esposa, mas agora ele trata ela como uma princesa. Era alguém que tinha uma vida desregrada, mas agora ele está submisso ao Espírito Santo. Queridos, talvez você nessa noite você precise tomar uma decisão. Se você quer viver como lagarta, ou você quer experimentar essa transformação que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida, e transformar você em uma criatura totalmente nova, nova criatura, como diz a palavra em Coríntios, 2 Coríntios 5:7. Assim, se alguém está 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Você já não é mais quem você era. O Senhor está transformando a sua vida, você está passando por essa metamorfose, e o mundo vai glorificar a Deus através da sua vida. Eu quero profetizar isso, que o mundo vai glorificar a Deus através da sua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: quem? Como pode? Pode alguma coisa boa vir lá de Nazaré? E Deus pega as coisas que são loucuras para o mundo, para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas desse mundo para confundir as que pensam que são fortes. Você que está aqui nessa noite, que precisa tomar essa decisão, você diz: pastor, eu não quero ser lagarta, eu não quero andar rastejando por aí, eu quero que Deus me dê asas, eu quero poder voar, eu quero essa nova vida, eu quero essa transformação. Eu peço que toda a igreja comece a orar nesse momento, toda a igreja orando, intercedendo, para que essa palavra ela entre nos corações. Eu vou pedir para que você faça essa oração. Todos podem orar, mas principalmente, escute bem, principalmente você que quer isso, você que tomou uma decisão hoje, diga: pastor, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero essa transformação na minha vida, eu não quero mais ser o mesmo. Se Jesus pode fazer isso na minha vida, eu quero isso na minha vida. Se essa pessoa é você, todos podem orar, mas principalmente você, faça isso com convicção no teu coração. Diga assim: Pai, toda a igreja, Pai, em nome de Jesus, eu me achego a Ti. Eu reconheço que eu não posso mudar a minha própria vida. Eu nasci em pecado, cresci em pecado, e eu sei que as minhas atitudes, elas me afastam do Senhor. Mas o Senhor me amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E nessa noite eu te peço, perdoa os meus pecados, que o sangue do teu Filho venha sobre a minha vida, me limpando de todos os pecados que eu já cometi na minha vida. E eu te peço, eu quero viver essa transformação na minha vida. Eu quero tirar as roupas velhas, e eu quero me vestir de santidade, de justiça, que provém da verdade. Eu te peço, em nome de Jesus, eu entrego meu coração, eu entrego a minha vida, e eu declaro que o Senhor é o único Senhor e o único Salvador da minha vida. No nome de Jesus, amém e amém. 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 Preste atenção, você que fez essa oração pela primeira vez, como eu disse para você no começo, e você realmente quer isso, há uma igreja que está orando por você, porque como eu disse, o que vai te salvar não é teus atos de justiça, é o que Jesus fez. Você pode ir para a eternidade como alguém que nunca passou por uma transformação,
ou você pode ir para a eternidade como alguém que foi transformado por Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você deseja isso mesmo. Se você fez a oração, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, levanta a sua mão bem alto. Em nome de Jesus, todo o peso sobre a sua vida seja quebrado, desfeito agora, no poder do nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto, faça um sinal assim, dizendo: eu quero, pastor, isso é para a minha vida, eu desejo isso, eu quero isso para a minha vida. Em nome de Jesus, há uma igreja que está orando por você, e eu quero orar. Se o Espírito Santo está falando com você, esse é o momento, essa é a hora. Deixa Deus transformar, deixa Deus fazer isso, aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Mas você precisa querer. O céu não é para pessoas perfeitas, justamente é para pessoas que reconhecem que precisam dessa transformação, pessoas que reconhecem que precisam dessa mudança. Jesus veio por você, Ele veio para você. E se alguém aqui nessa noite, eu quero que você levante a sua mão bem alta, dizendo: eu desejo essa mudança na minha vida. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, se não, nós queremos encerrar pedindo a vocês que deem as mãos, porque eu não vou insistir, mas é algo que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar incomodando você, para que você passe, para que você tome a maior e melhor decisão da sua vida. Amém? Alguém aqui? Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero orar por ela. Onde está a segunda pessoa? Querido, não fica com vergonha não. Eu fiz isso há 38 anos atrás. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite, essa é a sua decisão. É com você e Ele. Então, se você está aqui, quer tomar essa decisão, vem aqui. Se você deseja isso, vem aqui hoje, em nome de Jesus. Esse é o seu momento. Se há mais alguém, venha em nome de Jesus. Pode vir um pouquinho mais para frente. Qual o nome dela? Teixeira. Vamos orar pela vida dela, amém? Pode fechar seus olhos, quero orar pela senhora. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida, Senhor, de Maria Teixeira. Nós te pedimos que tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, seja uma semente plantada em seu coração. Nós declaramos e profetizamos uma transformação, uma metamorfose, que é gerada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós declaramos o sangue do Cordeiro sobre essa vida, quebrando todas as maldições, quebrando todas as condenações, quebrando todo o pecado sobre essa vida, no poder do nome de Jesus. Toda a reivindicação do maligno nós quebramos agora e declaramos essa vida livre, em nome de Jesus. Amém e amém. Sinta-se amado. Olha, a senhora é amada aqui neste lugar. Pode ir acompanhar ela ali. Amém? Pode fechar o corredor. Vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos por um minuto. Comece a agradecer ao Senhor pela palavra. Se exponha ao Espírito Santo. Diga: Espírito de Deus, eu quero essa transformação, eu quero essa metamorfose. O Senhor está dizendo para você: não tenha medo da metamorfose. Não tenha medo. Tem pessoas que têm medo da metamorfose. Pastor, talvez Deus faça uma mudança que eu não quero. Deus nunca vai fazer uma mudança para te prejudicar. Deus nunca fará uma mudança para prejudicar você. A mudança que Deus vai fazer na sua vida, querido, é para o teu bem. Porque Ele diz lá em Jeremias: bem sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar, planos para vos dar um futuro e uma esperança. A mudança que Deus quer trazer na sua vida é uma mudança para o bem. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos pelo Teu povo, te agradecemos por esta igreja, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que está ministrando em cada coração. E nós te pedimos, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor, que nós possamos a cada dia experimentar essa metamorfose. Uma metamorfose, Senhor, que é gerada por uma metanoia, uma mudança, um arrependimento. Que o mundo, Senhor, possa ver a Tua obra, o Teu agir em nossas vidas. Que nós não sejamos apenas crentes de palavras soltas no ar,
mas que a nossa vida testifique, que cada um de nós possamos viver de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Domingo, nós